Tem um caso que ocupou as manchetes dos jornais ontem e que dividiu as pessoas nas redes sociais, que foi o caso de agressão contra a youtuber bolsonarista Carol Eller, porque ela, primeiro, é uma pessoa próxima da família do Bolsonaro, é amiga de um dos filhos do Bolsonaro, tem uma boquinha no governo atualmente, recebendo um salário de pouco mais de 10 mil reais, e ela antes, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, defendeu o Bolsonaro de acusações de homofobia, inclusive fez um vídeo bastante raivoso, no qual ela chamava os movimentos LGBT que combatem a homofobia de vitimismo. Ela diz claramente naquele vídeo que morre todo tipo de pessoas, que morre branco, negro, hétero, gay, gordo, todos os dias no Brasil. Então esse papinho de homofobia é um exagero, é um vitimismo. Sendo que na verdade não é. Quando a gente fala de feminicídio aqui, ou de crimes, ou de homicídios homofóbicos, é de casos de pessoas que são mortas porque são mulheres ou porque são homossexuais. No caso dessa agressão contra a Carol Eller, de acordo com o artigo aqui do Globo, a delegada disse que tem claros indícios de que foi um crime homofóbico, embora haja duas versões completamente diferentes para o caso. A versão da Carol Eller e da namorada dela, Suelen, tinham se encontrar com outras 3 pessoas num bar, estavam conversando, e que essas 3 pessoas começaram a fazer provocações homofóbicas contra a Carol, chamando ela de homem. Tem aqui, eu até vou ler aqui alguns trechos da reportagem, que ela não era uma mulher, era um homem, e quando a Carol disse que precisava ao banheiro, um deles falou assim, olha, que ela fosse atrás do quiosque mesmo, porque ela não precisava usar o sanitário, já que, como ela era homem, não era uma mulher de verdade, que ela poderia fazer xixi num canto qualquer. E que depois de certo momento, eles teriam agredido a Carol. Já a versão dos acusados da agressão é que a Carol estava sob efeito de cocaína, que ela teria tirado cocaína e estava armada, estava com uma arma que era da namorada, que é uma policial civil, estava com a arma dela, manuseando a arma, e eles agiram em defesa, eles agiram para se proteger dela. Então são duas histórias totalmente diferentes e que teremos que esperar a investigação para saber o que de fato aconteceu, se foi de fato um crime homofóbico, que é o que indica, que tem características disso, ou se foi de fato algo iniciado pela Carol. O que eu sei é que não há nenhum motivo para comemorar isso, não há nenhum motivo para celebrar a agressão contra a Carol, apesar da postura ideológica política dela, que é apoiando um governante, um presidente que enquanto candidato também era homofóbico, tanto que foi processado e perdeu por acusações de homofobia e racismo. Ou seja, esse evento aqui serve para esclarecer alguns elementos aqui que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas tem a ver com a homofobia. Então você tem um presidente que enfeixa valores homofóbicos, que convenientemente convenceu ou enganou as pessoas sobre um kit gay, por exemplo, que seria distribuído nas escolas, ou seja, através de mentiras homofóbicas, através de falas homofóbicas, que se ele tivesse um filho gayzinho, que bastava dar uma surra, uma sova para ele se tornar homem, que ele não gostaria de ser vizinho de um gay porque desvaloriza o imóvel, ou seja, várias frases homofóbicas ao longo da carreira dele que exploraram os preconceitos e o machismo estrutural do brasileiro. E isso é um fato, isso não é algo aberto à interpretação. O Bolsonaro é homofóbico. E uma coisa curiosa que ele fez, que é típico de demagogos, foi se cercar de algumas pessoas para provar que ele não é preconceituoso. Então, por exemplo, para provar que ele não é racista, ele se cerca e andava a tiracolo com o Hélio Negão. Então eu não sou racista porque estou com o Hélio Negão do meu lado. Quando teve a história dos médicos cubanos no Brasil, o Bolsonaro tinha uma cubana de estimação dele para provar que ele não era preconceituoso contra os cubanos, que ele tinha uma seguidora dele que é cubana, portanto o que ele estava criticando era o uso dos médicos cubanos no Brasil como infiltração de guerrilhas, de guerrilheiros cubanos para uma revolução comunista no Brasil. No caso da homofobia, ele tem lá um gay que o apoia e que constantemente aparecia na campanha eleitoral junto com o Bolsonaro, e no caso também da Carol Eller, que era outra que defendia o Bolsonaro. Então ele se cercou de algumas pessoas para mostrar assim, olha só, tem gente aqui, negros, gays, cubanos, que me acompanham, que me seguem, portanto eu não sou homofóbico. Sendo que isso não quer dizer nada. Na verdade, é mais provável que ele estivesse manipulando essas pessoas em prol da construção de uma imagem do que, de fato, se livrando dos seus preconceitos por causa dessas pessoas. Então, indivíduos como a Carol Eller jogaram o jogo do Bolsonaro. Claro que se beneficiaram disso também. Como eu disse, ela está agora num carguinho ali que ganha 10 mil reais para mais. Então foi uma mão lava a outra. Você me ajuda na minha imagem e eu te ajudo depois aqui com uma vaguinha numa TV estatal. E o outro elemento que a gente percebeu logo após esse caso ontem foi a construção de narrativas, de mentiras, de fake news, que logo em seguida já começaram a se espalhar. Uma delas era de que
grupos de esquerda ou indivíduos de esquerda teriam feito esse crime porque ela era bolsonarista, porque a Carol é bolsonarista. Foi uma das primeiras histórias que surgiram após isso. Então seria uma obra da esquerda, a esquerda maldosa, cruel, que é contra a homofobia seletiva. Se for um gay de esquerda, eles defendem, se for um gay de direita, eles vão lá e achincalham e agridem. E essa é uma mentira, não há nenhum indício, não há nenhuma indicação de integrantes de esquerda para atacarem uma bolsonarista. Segundo a delegada, não há nenhum indício de que tenha um conteúdo político nisso. De fato, ela foi possivelmente agredida porque ela é lésbica e foi um ataque que ela, a Carol, nega que existe. Aí que está o ponto, aí que está a contradição. Alguém que não reconhece isso e que ao mesmo tempo é vítima daquilo que ela negava a existência e que possivelmente, após esse evento, após ela racionalizar, tentará encontrar alguma justificativa para defender também a não existência da homofobia no Brasil. E aqui eu quero mencionar algo que se passou logo após a eleição do Bolsonaro. Eu recebi, gente, sinceramente, eu recebi dezenas e dezenas de mensagens, isso logo após a vitória dele. Quando teve o resultado do segundo turno, eu recebi uma mensagem atrás da outra de gays, de lésbicas, de trans, me escrevendo: Henry, eu preciso ir embora do Brasil, eles vão me matar. Pessoas que estavam realmente com medo das consequências daquele discurso, daquela retórica bolsonarista e como isso afetaria as pessoas. Porque eu já falei aqui anteriormente em várias circunstâncias que o mais perigoso da retórica bolsonarista não é apenas o que ele diz, mas como isso chega nas pessoas, no eleitorado dele, nos brasileiros como um todo. Porque se você tem lá um presidente que legitima a homofobia, que é racista, que é homofóbico, que é machista, isso tem um efeito em cadeia sobre as pessoas. Se o presidente é machista, por que eu não posso ser? Se o presidente é racista, por que eu não posso ser? Se o presidente é homofóbico, por que eu não posso ser? Então isso tem um efeito muito nefasto enquanto repercussão social. Ele foi eleito porque ele era racista, ele foi eleito porque ele era machista e ao mesmo tempo isso legitima comportamentos futuros. Então muita gente se sentiu realmente amedrontada, atemorizada com a própria vida por causa da eleição do Bolsonaro. Inclusive teve um caso em particular que nos pareceu o mais grave de todos, que a gente conseguiu criar uma ponte com uma organização na Europa e eles foram embora do Brasil de fato porque eles sentiam que a vida deles estava realmente em perigo imediato. E certamente muitos comportamentos discriminatórios, preconceituosos foram legitimados com essa eleição. Então muita gente tem medo real mesmo. Eu vou recomendar para vocês aqui um artigo do Jean Willis, ele publicou ontem no blog dele do UOL, que se chama Sobre como uma fascista lésbica é vítima da homofobia que sempre negou. É interessante a perspectiva dele, que ele mostra justamente isso, né? Essa legitimação e essas mentiras que se dão em seguida para negar o fato. Eu vou deixar no comentário fixado para vocês lerem, porque é interessante ouvir alguém que trabalha com esses temas. O Jean Willis é um ativista LGBT, está trabalhando com fake news agora na pesquisa dele em Harvard, ou seja, alguém que tem uma visão muito precisa sobre esse momento agora. E o terceiro aspecto, como eu disse, é que não há nada para comemorar nisso. Talvez não haja uma certa simpatia com a figura da Carol Eller, talvez não haja nem uma sequer uma empatia com ela, porque ela é alguém que defende justamente esse mundo agora, mas não há nada para ser comemorado nisso, não há nada para ser celebrado. É alguém que sofreu a vítima de uma agressão provavelmente injusta, com base na orientação sexual dela, é algo que deve ser repudiado, embora eu pense que ela não vai aprender nada com isso, não vai rever os conceitos dela, não vai interpretar isso de fato como uma agressão homofóbica, como aquilo que ela negava. Eu acho que no núcleo bolsonarista, entre os eleitores do Bolsonaro, haverá qualquer tipo de aprendizado com isso. Não me parece que isso vai se dar. Pelo contrário, o que vai haver é uma negação disso, negação desse fato, e um ataque, obviamente, como já se está se dando, contra a esquerda. Porque se tem uma coisa que é da natureza humana, é a dificuldade que a gente tem de reconhecer os erros, equívocos, posições erradas, posturas ideológicas equivocadas. Ainda mais quando você faz parte de um grupo muito coeso, como é o bolsonarismo, você tende a buscar amparo dentro do próprio grupo, em vez de tentar observar perspectivas fora disso. Então não acho que alguém vai extrair alguma lição desse fenômeno, desse fato. Não acho. Assim como muitos eleitores do Bolsonaro ainda estão radicalizados, fechados dentro desse universo. Muita gente se arrependeu já, eu sei de casos também de pessoas que se arrependeram, mas mesmo assim é difícil o reconhecimento disso. Elas dizem assim: ah, eu errei em votar no Bolsonaro, mas seria pior que o PT. Realmente seria pior? Eu acho difícil. Eu acho difícil que fosse pior com qualquer outro candidato que tivesse ganhado a eleição. Porque eu não me lembro de mais nenhum lá que propagava abertamente e com orgulho valores preconceituosos, e retrógrados, e atrasados, e tortura, ditadura, homofobia, racismo, machismo. Não me lembro. Então foi um erro histórico, um erro eleitoral, pelo qual os brasileiros vão pagar durante alguns anos ainda. E pode ser que se reeleja ainda, que é pior, né? Pode ser que se reeleja. Então esse caso em particular da Carol Eller aqui revela, primeiro, a violência homofóbica no Brasil, que é um fato
não é mimimi da esquerda, não é vitimismo de grupos LGBT, é um fato, a gente sabe disso. Só nega quem convenientemente quer defender esse estado de homofobia. Segundo ponto é como o Bolsonaro utiliza essas pessoas, esses indivíduos como a Carol, como a cubana de estimação dele, como o Hélio Negão, para tentar reverter a imagem dele de que ele não é preconceituoso. É uma tentativa malfadada, mas que funciona para a base eleitoral dele. E o último aspecto é sobre o aprendizado que a gente pode extrair disso. Para muitos é uma confirmação de algo que já sabiam, que é a homofobia no Brasil, a violência homofóbica, e para outros representará uma negação disso. Não foi isso. Ou se foi, é um caso isolado. Bem, não sei, eu não sei como eles vão racionalizar a partir disso. Realmente não sei dizer, mas eu acho que não haverá, para quem é bolsonarista, não haverá nenhum aprendizado nisso, não haverá nenhum tipo de tomada de consciência, porque é difícil reconhecer o erro. Principalmente quando você recebe 10 mil reais por mês graças a esse governo que você ajudou a eleger. Às vezes a negação disso é mais conveniente. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado as reportagens que mencionam esse caso aqui, o artigo do João Willis. Eu também vou deixar meu livro aqui, que saiu em pré-venda essa semana, que é um livro em parceria com a Heloísa de Carvalho, filha do Olavo de Carvalho, que se chama Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a Heloísa revela histórias da infância e juventude dela junto com o Olavo de Carvalho nas seitas esotéricas que ele mantinha e como ele chegou agora a influenciar o governo bolsonarista. Que é outro que ajuda a construir também esse imaginário preconceituoso, atrasado, retrógrado, com valores bastante desprezíveis. Então confiram esses artigos, confiram o livro na pré-venda, leiam e a gente se vê por aí. Deixa um comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e até mais. Tchau!